E aí, vamos lá fazer mais uma questão, ainda aqui envolvendo ondulatória? Aqui no caso é ondas estacionárias, para ser mais preciso. O que que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: se a corda do experimento possui 30 centímetros de comprimento, qual é o comprimento de onda estacionário gerado nessa corda quando esta se encontra no segundo harmônico, né? Ou seja, quando a gente tem dois ventres, tá? Então, o segundo harmônico, aqui ele deu uma dica pra gente, é quando ele possui, aqui no caso, dois ventres, tá? Então ele quer saber qual é o comprimento de onda quando ele está, na verdade, no segundo harmônico, no caso, ele quer saber o lambda, né? Bom, aí, como é que você pode fazer? Ou você decora aquela formulazinha que tem, eu geralmente não gosto de decorar, eu gosto de raciocinar rapidamente, dá para pensar assim? Então, se eu imaginar aqui, deixa eu tentar aqui representar aquela figura lá do experimento. Então, aqui a gente tem uma figura, né? Tem aqui uma onda presa, né? Ela está fixa, então é estacionária. Esse comprimento aqui, daqui para cá, ele falou que mede quanto, né? Esse comprimento aqui todo, ele falou que mede 30 centímetros, né? Então, vou marcar aqui, ó, 30 centímetros. O que que é primeiro harmônico? O primeiro harmônico é apenas um gominho só, né? Então, aqui a gente tem o primeiro harmônico, né? Só para a gente relembrar aquele negócio lá de harmônico, né? Então, o primeiro harmônico a gente vai ter aqui uma onda, nesse ponto aqui, a, tem uma interferência destrutiva. Aqui nesses outros pontos a gente tem uma interferência construtiva, né? Então temos a interferência construtiva e destrutiva. Esse, no caso aqui, seria a forma, né, do primeiro harmônico. O segundo harmônico, aqui no caso, vai ter dois ventres. O que é dois ventres? São duas barriguinhas, né? Então, nesse comprimento aqui que ele está me dando, ele está falando para mim que vai ter dois ventres, né? Ou seja, um primeiro ventre e aqui no caso um segundo ventre. Então, a figura que vai se formar vai ser basicamente esse cara aqui. Tá mal feito, mas imagina aqui, tá? Então, aqui está a corda, ela está oscilando aqui no caso, né? E ela cria, no caso, esses dois aqui, né? O primeiro ventre, aqui o segundo ventre. Aqui a gente vai ter também aqui três nós, né? A gente vai ter aqui um, dois, três nós aqui no caso, tá? Esse aqui no caso é o nosso segundo harmônico, tá? Quanto que mede esse comprimento aí desse segundo harmônico? Tudo isso mede quanto? Mede 30 centímetros, né? E aí a gente sabe que aqui tem quantas ondas, né? Aqui no primeiro harmônico a gente vai ter quantas ondas? Apenas meia onda, né? Então aqui a gente sabe que aqui a gente tem apenas meia onda. Aqui no segundo harmônico a gente vai ter o quê? Uma onda inteira, né? Porque é uma crista e um vale. Então aqui no caso nós temos uma onda inteira. E aqui, se eu sei quanto que mede uma onda inteira, né, que no caso é 30, porque é o tamanho daquele negócio ali, então eu já sei que aquilo no segundo harmônico, o comprimento vai valer quanto? Vai valer 30, 30 centímetros, né? E com isso a gente já responde, né, a pergunta do problema, que ele quer saber quanto mede o comprimento, aí, no caso, no segundo harmônico, que seria aqui, no caso, 30 centímetros, a alternativa D de dado. Bacaninha? É isso.